Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, distrito 4680, Rio Grande do Sul, Brasil. E estamos aqui em mais uma edição do Conversando com o Rotary. Estamos no mês de setembro, que é um mês bonito, o mês da primavera, o mês das flores, o mês da árvore, mas também um mês de muita preocupação. É um mês em que aqui no Brasil se dedica um esforço maior às questões relativas ao suicídio, numa tentativa de alertar as pessoas sobre esse importante e terrível acontecimento. E então, neste Setembro Amarelo, nós vamos dedicar o nosso Conversando com o Rotary sobre este assunto. No ano passado, o nosso clube, o Rotary Glória Teresópolis, juntamente com o Clube de Opinião, lançou uma grande campanha de conscientização acerca das questões ligadas ao suicídio dentro do programa Gente e através de outdoors, programas na rádio, programas, anúncios na televisão, na mídia escrita, e entendendo que é uma questão que não se atém ao mês de setembro, esta campanha foi levada a efeito até o final de dezembro. Hoje nós temos conosco a Lisiane Eberle, voluntária do CVV, que veio falar um pouquinho conosco sobre essas questões. Então, seja muito bem-vinda, Lisiane, obrigada por teres aceitado o nosso convite, e eu vou começar pedindo que tu te apresentes. Certo. Suzana, primeiramente, boa noite a ti, muito obrigada pelo convite. O CVV agradece por poder estar aqui e falar do CVV. Eu sou Lisiane, sou voluntária do CVV desde 2013 e hoje eu quero apresentar aqui o CVV como uma ferramenta de apoio emocional, para que vocês conheçam o CVV e o que ele faz, né, para a sociedade, para as pessoas que nos ligam. Então, nós somos uma entidade sem fins lucrativos de apoio emocional, ou seja, nós conversamos com as pessoas com valorização da vida e prevenção do suicídio. Nós temos personalidade jurídica e não estamos vinculados a nenhuma religião, governo ou partido político. O CVV foi fundado em 1962 por alguns jovens em São Paulo que sentiam a necessidade de ajudar algumas pessoas dos bairros da periferia, por entenderem que estava havendo um número acentuado de suicídios, né, naquela época. E assim foi por um tempo, até que conseguiram um telefone e começaram a disponibilizar esse telefone para as pessoas conversarem. A coisa evoluiu tanto, né, que hoje nós temos 120 CVVs no Brasil e somos em torno de 4.000 voluntários. Nesse nosso programa de prevenção à vida, nós atendemos todas as pessoas que querem e precisam conversar, precisam desabafar, através do telefone gratuito, sem custo nenhum, 188, né? 188. Esse telefone é uma parceria com o Ministério da Saúde, que entendendo que o Rio Grande do Sul, em 2014, precisava de uma linha direta para que os pais enlutados dos jovens da Boate Kiss iriam precisar de um telefone para conversar sobre suas dores e também por entender que o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídio no Brasil. Então, ele disponibilizou esse 188 gratuitamente, com a promessa de que, se houvesse bastante gente telefonando, conversando e falando das suas dores, das suas tristezas, que se desse certo, esse número seria estendido para todo o Brasil
até 2020, ou seja, esse ano, né? E o trabalho foi desenvolvido de uma forma muito séria pelos CVVs do Rio Grande do Sul e depois foi indo para o restante do Brasil, que em 30 de junho de 2018, todo o Brasil conta com esse número já para telefonar. Mas Então, que maravilha! foi uma maravilha isso, né? Todo o território brasileiro, onde for, consegue telefonar para esse número e ser atendido 24 horas por dia por um voluntário de plantão que está lá dedicado a ouvir, a acolher, a entender, a se colocar junto com a pessoa, do lado dela, para conseguir entender tudinho que ela está dizendo empaticamente, de forma que a pessoa que ligue e que esteja conversando, ao sair dessa ligação, saia melhor ou não saia pior do que chegou, né? Porque às vezes a gente conversa e até atrapalha as outras pessoas no nosso dia a dia. Então o CVV quer que a pessoa saia melhor, né? E além... Deixa eu te perguntar uma coisa, Lisiane. Para aqueles que não conhecem, CVV significa Centro de Valorização da Vida. Sim. E a pessoa que liga para vocês, ela não se identifica. Ela não precisa se identificar se ela não quiser. Certo. E vocês também não se identificam? A gente pode dizer o nosso nome. E aí, como é que é o trabalho de vocês? Vocês só escutam? Vocês conversam? Como é que vocês fazem essa acolhida? Certo. Quando a pessoa telefona, a gente fala CVV, bom dia, boa tarde ou boa noite. E a pessoa que está do outro lado da linha, se ela quiser dizer o nome dela ou a cidade, ela pode dizer. Se ela não quiser, não precisa. Porque é um trabalho sigiloso, que o que ela disser ali não vai ser dito para ninguém. E também é um trabalho anônimo, ou seja, ela não precisa se identificar se ela não quiser. E nós vamos perguntar para ela como que ela está, se ela gostaria de conversar alguma coisa, né? Se ela se sentir acolhida por nós, ela vai ir contando as questões dela e nós vamos conversando, pedindo que ela vá falando, vamos compreendendo, vamos entendendo, a ponto que ela se sinta à vontade de conversar conosco. Então, a gente conversa com as pessoas seguindo um treinamento que nós temos quando nós somos voluntários, né? Sabendo o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, de que jeito eu posso fazer com que ela se abra comigo, né? E esse treinamento, ele leva muito tempo? Leva. Porque, assim, o treinamento para ser voluntário, a pessoa tem que ter mais de 18 anos e ela precisa dedicar 4 horas e meia semanais ininterruptas, certo? Não é uma hora hoje, outra hora amanhã, são 4 horas corridas. Bom, e aí ela se inscreve para fazer o curso, que tem duração de 3 meses de teoria, onde eu aprendo como é a sociedade, quais são os problemas que eles trazem, quem são as pessoas que nos ligam e o que eu posso fazer para que ela se sinta melhor. Porque quando a gente chega para fazer o voluntariado, a gente está muito acostumado a falar, ou então a pessoa vem falar com a gente já dá uma resposta, ou já dá um conselho, a gente na verdade não escuta, né? Então, é uma mudança de paradigma, a pessoa precisa mudar isso. Então, precisa desse tempo de 3 meses de aula teórica para isso. Depois disso, são mais 3 meses de prática, no qual o candidato a voluntário vai para o telefone atender essas pessoas que nos ligam. Então, é um curso de 6 meses. Exatamente. E aí, o que acontece? Por que ele é importante? Porque muitas vezes eu tenho toda a teoria. Eu entendi, eu sei quem é que vem, eu sei qual é o problema que eles vão trazer, eu já sei o que eu vou falar. Mas às vezes eu me deparo lá com situações
que me deixam mal, que o voluntário fica mal. Eu levo para casa o problema, ou a pessoa lá falou uma coisa que calou fundo em mim, porque eu passei também por isso, é uma dor que eu também tenho, né? Então, é um teste também para ver como que eu vou me sentir nesse atendimento, né? Por isso que é bastante tempo. Pois é, era justamente isso também que eu ia te perguntar. Não deve ser uma tarefa fácil, né? Porque vocês devem escutar, assim, coisas muito sofridas. Então, qual é o cuidado que o voluntário do CVV tem que ter com ele mesmo para se manter saudável? Uma das coisas, ele precisa, quando ele terminar esse curso, ele precisa se sentir estável. Todos nós temos problemas na vida, né? Mas tem horas da nossa vida em que a gente está mais vulnerável, que a gente está mais sofrido, ou está passando por uma situação de extremo sofrimento, e aí ele mesmo precisa se perceber que agora não é a hora dele. Mas, se ele entrar no voluntariado e começar a atender, tudo bem, está tudo certo, para que ele não leve isso para ele, nós disponibilizamos reuniões de grupos com os outros voluntários, nos quais a gente pode conversar sobre as coisas que não está muito legal, ou um atendimento que eu tive que não me deixou bem, o que eu posso fazer para ficar melhor, né? Porque todo o curso do CVV também nos favorece um autoconhecimento, a partir de toda a nossa filosofia de vida, da nossa doutrina, das nossas normas, né? Então, a gente também vai se conhecendo melhor e consegue avaliar se está bem, se não está bem, né? Se fica, se não fica. Claro. E, por exemplo, se alguém desejar fazer parte do Voluntários do CVV, aonde deve se dirigir? Sim. Se nós não estivéssemos em pandemia, a minha resposta seria diferente um pouquinho, né? Mas agora que nós estamos nesse período de pandemia, nós estamos realizando os cursos para voluntários EAD, Certo. né? À distância. Ou então virtualmente, assim como nós estamos aqui numa sala, se faz uma sala virtual com esses Certo. candidatos a voluntário. Então, a pessoa que se sentiu chamada, né, no seu coração, assim, para ser voluntário, que já tem 18 anos, que tem esse tempo para dar, que está aí querendo dar um rumo na sua vida e contribuir com a sociedade, ele vai lá no nosso site, que é cvv.org.br, na aba voluntário, e lá ele coloca os seus dados, né, dizendo que ele quer ser um voluntário. E assim que sair novos cursos, o CVV entra em contato e ele vai fazer esse curso virtualmente ou EAD. Certo. Claro que aí ele precisa ter uma internet Sim, boa, né, para poder sim. acompanhar e tudo. Uhum. Bom, mas então, nesse tempo de pandemia, também existe a possibilidade de fazer o curso, tá? E que outras demandas, assim, que outras não, que demandas o CVV tem? O que ele necessita, né? Além de voluntários, digamos assim, ele tem uma sede, né? E ele tem demandas? Tem, assim, como eu disse para ti no início, Suzana, nós somos 120 CVVs no Brasil e todos nós temos uma mantenedora. Assim, todos nós somos CVV, como se fosse uma franquia, né? Mas por trás de cada CVV existe uma mantenedora que é a responsável por manter a sede onde nós estamos, né? O nosso local físico. Por exemplo, assim, Passo Fundo tem a nave PAF. A mantenedora de Passo Fundo é a nave PAF. A mantenedora de Porto Alegre é a ASAM, Associação de Auxílio Mútuo. E essa mantenedora é quem dá jeito de conseguir arrecadar fundos para ajudar os CVVs. Todos os cursos que eu falei aqui e todas as nossas ofertas de trabalho que a gente faz, tudo é sem custo nenhum. O CVV faz todas as coisas de graça para a sociedade, né, e para as pessoas que ligam também.
Mas nós temos as nossas despesas, né? O telefone, para funcionar, esse 188, ele precisa de uma boa internet, ele precisa de telefone, ele precisa de luz, né? O local físico tem que pagar água, luz, telefone, condomínio, essas coisas todas. Então, o CVV tem também as demandas de material de secretaria, material de limpeza, alguma coisa de alimentos, né? Às vezes a gente precisa de um brinde para fazer uma rifa para a gente se manter. Porque o CVV ele não conta com apoio de nenhum órgão público nem privado, nem empresa e nem projeto a gente consegue. Porque a gente abrange um público amplo e os projetos normalmente são voltados para os idosos, ou para as crianças, ou para os deficientes, e também os projetos pedem estatística. E como o nosso atendimento é sigiloso, a gente não marca lá se a pessoa que me ligou é um adolescente, é um jovem, se é deprimido, nada disso. Então, é muito difícil para a gente conseguir um apoio financeiro de órgãos da sociedade ou mesmo de projetos, né? Então, a gente tem uma conta no Banrisul e no Banco do Brasil, que a gente disponibiliza caso alguém queira ajudar financeiramente, né? E eu costumo dizer assim, ó, que quem nos conhece sabe que o nosso trabalho é sério, é honesto, né? Nós já estamos há 58 anos no Brasil, sendo administrado e mantido somente por voluntários. É um grande orgulho para mim dizer isso, porque normalmente as ONGs sempre tem algum funcionário, alguma coisa assim, né? CVV não, são voluntários que se doam o tempo todo, tá? Então, digamos assim, auxiliar o CVV pode se dar tanto através do trabalho voluntário, como através de contribuições financeiras ou de outras necessidades. Por exemplo, se vocês estivessem precisando de um computador, uma coisa assim, alguém poderia doar. No caso de pessoas quererem entrar em contato com vocês para saber assim quais são as demandas, para que telefone elas deveriam ligar? Então, ou tem duas opções, ou elas podem mandar um e-mail para o portoalegre@cvv.org.br, ou se quiserem também, eu posso disponibilizar o meu telefone, que é um WhatsApp que está sempre aberto, eu estou sempre recebendo gente chamando, né? Que é o 519-8444-2629. A mantenedora também aceita pessoas que queiram se associar à mantenedora. Pessoas que queiram todo mês doar alguma quantia, vai ser um associado nosso, né? Porque é uma associação também. Quer dizer que possibilidades de estar junto à CVV, não apenas como voluntário, existem. Os canais estão abertos para quem quiser contribuir com esse, de forma a permitir que esse trabalho tão importante continue sendo feito com a qualidade com a qual tem sido exercida. E eu queria te perguntar o seguinte: sendo um trabalho tão difícil, porque tu vais estar tratando com as dores mais profundas de alguém, e como tu mesmo já disseste, em alguns momentos vocês ficam mexidos e tal. O que te fez ser voluntária e o que te faz permanecer voluntária do CVV? Isso é uma pergunta de pesquisa, né? Que a gente às vezes faz também para o voluntário. O ir para o CVV foi uma coincidência na minha vida, porque eu sou casada com um militar, né? Então eu me mudava muito. A cada 2 anos eu morava em algum local do Brasil, né? E chegando lá, as esposas de militares tinham tantas dores, assim, por deixar a família, por ter que a cada 2 anos se reinventar na nova cidade, por não conseguirem trabalho, porque ninguém dava trabalho por 2 anos, sabiam que a gente ia embora, né? Muitas delas com filho pequeno, os maridos sempre nos quartéis, aquela coisa toda. E elas reclamando da cidade, reclamando da casa, reclamando de tudo. E eu, então, estava sempre escutando, assim, né? Sempre gostei de escutar. Mas aí
Em 2013, nós viemos morar aqui em Porto Alegre já para ficar um tempo, porque depois o meu esposo se reformaria aqui, né? E um dia eu peguei um papel que estava no chão, amassado, e eu não tinha nada para ler ali, esperando meu filho na escola. Eu abri aquele papel assim e eu ouvi um convite para ser voluntário do CVV, que eu não sabia o que que era. Aí eu li, gostei, falei, ouvi as pessoas, né? O que eu faço faz tempo, é aqui perto da minha casa, meu marido agora vai ficar mais em casa, eu vou poder fazer isso. E fui fazer o curso. E lá eu me encantei, porque eu, apesar de viajar bastante assim, eu sou do interior e eu tinha uma noção de sociedade diferente da sociedade de Porto Alegre, que é muito grande, que as pessoas ficam mais isoladas, que tem gente que mora sozinha. Então, tudo isso para mim foi uma surpresa nesse sentido, né? E, e aí eu comecei a atender, comecei a gostar e vi muitas coisas que faltavam no CVV, porque como eu disse para ti, são todos voluntários que dão o seu melhor, né? Mas faltava várias coisas. Aí eu comecei a divulgar o CVV. E aí isso me fez permanecer. Quando a gente vai à sociedade falar da gente e o olho das pessoas brilham. E as pessoas dizem, e muitas falam assim, eu não conhecia, eu não sabia que existia. Então, ao mesmo tempo que eu faço esse trabalho aqui fora divulgando, a gente pede lá dentro que o voluntário atenda o melhor possível que ele puder as pessoas que liguem, sabe? Porque é isso que mantém o nosso serviço na excelência, não é? É isso. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por exemplo, pode que quem ligue não seja a pessoa que está em sofrimento e pensando em suicídio, mas seja um familiar que detecta no seu filho, ou no seu pai, ou no seu irmão, essa tendência e que queira perguntar como deve agir? Às vezes acontece da pessoa ligar e dizer isso. Aí, Suzana, o que que a gente descobre? Que essa pessoa que ligou para falar de algum familiar, ela também sofre. E ela está em sofrimento. Então, a gente faz com que ela também fale desse sofrimento, de como ela está se sentindo, percebendo isso, ou do cansaço que ela está tendo em ter que lidar com essa pessoa, né? E depois sim, a gente dá se ela pedir essa ajuda, se ela disser, olha, o que que eu posso fazer? Onde é que eu posso levar essa pessoa? A gente sim tenta orientar. Eu digo Perfeito. tenta, porque esse 188 é nacional, né? Certo, E às vezes lá na cidade dela não tem as certas coisas que tem aqui, como CAPS, perfeito, como UPA, né? Então a gente perfeito. conversa com ela da a melhor forma possível para que ela dê um andamento a essa situação. E, bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de saber se tem algo assim que tu julgues muito importante falar e que eu não te perguntei, que tu gostarias de falar. Sim, eu gostaria de dizer que o Setembro Amarelo é uma campanha nova, recente, é o bebezinho das campanhas. Nós começamos em 2015 e que esse Setembro Amarelo ele veio para educar as pessoas e capacitá-las a ver ao nosso redor quem precisa da nossa ajuda. Então, o Setembro Amarelo não é do governo, não é do CVV, não é da BPS, não é do Conselho Federal de Medicina, ele é nosso, Suzana. Ele é teu, ele é meu. No momento em que eu vejo que alguém, um familiar meu, um ente querido, um colega não está bem, que eu possa me despir de qualquer julgamento, de qualquer preconceito, de qualquer coisa que me impeça de chegar e que eu chegue no meu colega e fale, olha, eu percebo que tu não está bem, alguma coisa está acontecendo, tu quer conversar comigo? Que eu seja aquele ombro amigo, aquele carinho que ele precisa. Se ele quiser conversar, que eu o escute, não critique, não julgue e apoie, porque ele está passando por uma situação difícil. Mas se ele não quiser falar comigo, que eu possa dizer, olha, eu entendo que tu não queira falar comigo, isso é uma coisa íntima tua, mas então liga para o CVV, lá tem voluntários que vão conversar contigo, põe para fora essa tua dor,
Se tu precisar, busca uma ajuda especializada. O setembro veio para mostrar para a gente que nós precisamos falar desse assunto, sim, e o ano inteiro, não só em setembro. Houve uma época em que a orientação era não falar, né? Mas as coisas mudaram. E, na verdade, se tem, né? Queria confirmar contigo, se tem a fala de que a pessoa que tenta o suicídio, na verdade, ela não estaria tentando acabar com a sua vida, mas sim acabar com a sua dor. Ela está pedindo socorro. É isso? É isso. É isso. Ela está pedindo socorro. Mesmo quando diz, que se mostrar lá, se atirando, indo lá no prédio, se fingindo, se jogar. Não é isso. Ela precisa mesmo ser vista, ela precisa ser ouvida, né? Porque é uma dor, Suzana, que a gente não vê, né? Exato. O braço quebrado, tu vê, uma pancada na cabeça, mas essa dor aqui dentro, e ela às vezes se manifesta de formas variadas, né? Então é um pedido, sim, de ajuda. Lisiane, eu te agradeço muito a tua disponibilidade e fica aqui o desejo de que as pessoas possam saber olhar ao seu redor, saber realmente ouvir, compreender que as pessoas têm grandes sofrimentos internos que, como tu disseste, não são vistos, que as pessoas, quando tentam um ato dessa envergadura, elas estão pedindo auxílio, e dar a conhecer mais o CVV e a possibilidade dessas pessoas encontrarem auxílio através do telefone 188 do Centro de Valorização da Vida. Isso então, mesmo. Eu te agradeço muito e nós ficamos, então, no Conversando com o Rotary hoje por aqui, lembrando que prestar atenção às pessoas e auxiliá-las não deve se restringir ao mês de setembro. O CVV agradece a oportunidade, Suzana. Um grande abraço a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigada e uma boa noite a todos.